Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos para mais uma resenha do Sessão Anos 80. Esse aqui que é o volume 16. Eu sei que tinha muita gente aí que estava aguardando por esse vídeo, inclusive eu mesma estava aguardando por esse vídeo, porque quando tem vídeo de Sessão Anos 80, significa que um novo volume do Sessão Anos 80 entrou pra minha coleção, significa que eu tive acesso a mais 4 filmes maravilhosos dos anos 80. Mas, antes de falar se esses filmes são tão maravilhosos assim ou não, né? Porque às vezes vem umas bombas aí nessas caixas, tá? A gente não pode passar pano, não. Mas já eu vou comentar com vocês o que eu achei dessa seleção aqui, desse box, desse volume, né? Esses filmes desse box aqui, vou falar pra vocês que eu só conhecia um, que era O Hóspede do Barulho, e os outros eu nunca tinha ouvido falar. Mas já eu vou comentar o que eu achei sobre esses filmes, tá? Lembrando que se você quiser assistir a resenha dos volumes anteriores, ó, todos eles têm aqui no canal, tá? Eu já fiz também ranking, quais os meus filmes preferidos desses volumes aqui, tá? Enfim, eu vou deixar a playlist aqui na descrição com todos esses vídeos falando do Sessão Anos 80. E já que estamos falando de anos 80, não esqueçam, né, de dar uma conferida lá na Naftalina Shop, que é a loja oficial aqui do canal. Estou aqui, ó, com a camiseta do É Nós na Fita, né, com uma fita VHS, um videocassete, enfim, pra você que gosta de nostalgia, itens também relacionados a terror, enfim, tem várias coisas lá na loja e eu vou deixar o link aqui na descrição também, beleza? Então é isso, agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, gente, vamos lá. Eu vou começar mostrando aqui o box de pertinho pra vocês. Normalmente, eu reservaria um momento especial do vídeo só pra mostrar o box de perto, mas hoje eu vou fazer diferente. Enquanto eu vou mostrando, eu já vou falando, né? Então, como eu já comentei antes, são 4 filmes. Aqui tem imagens dos filmes, né? Uma Questão de Escolha, As Aventuras de um Anjo, Diferenças Irreconciliáveis e Um Hóspede do Barulho. Lembrando que é uma edição em Digipack, tá? Aqui atrás tem as informações de áudio também e classificação indicativa dos filmes, né? E esse box aqui ele também vem com extras, tá? Ele vem com entrevista com o ator Lewis Smith, de 7 minutos, e making of de Um Hóspede do Barulho, também de 7 minutos, tá? Tá aqui as informações. Então, abrindo aqui o Digipack, né, nós temos aqui os 2 discos, mais algumas imagens aqui dos filmes, né, que assim, no formato Digipack, eu acho que fica legal. E aí, vem os cards dos filmes. Esse aqui, o do Anjo, esse aqui que é um filme com a Drew Barrymore, né, quando era bem criancinha. Esse outro filme aqui que eu nunca tinha ouvido falar, esse da Drew Barrymore, esse outro aqui também nunca tinha ouvido falar, tá, gente? E o único que eu conhecia que era esse aqui, do Hóspede do Barulho. E agora eu vou comentar com vocês o que eu achei sobre esses filmes, a história deles. Esse do Hóspede, ainda a minha própria memória me pregou uma fake news. Vou dizer por quê. Ah, vamos lá, eu vou começar do começo, né? Vou começar pelo disco 1. Então no disco 1 nós temos As Aventuras de um Anjo, de 1985, que é este filme aqui, tá? E eu vou comentar, então, um pouquinho sobre essa história e o que eu achei desse filme. Pra mim, esse filme aqui foi o filme mais legal desse box. Por quê? Ao mesmo tempo que ele tem uma pegada Ghost do outro lado da vida, ele tem uma pegada assim, sabe esses filmes tipo O Céu Se Enganou? Esse tipo de filme que alguém morre, mas alguém tem uma missão na Terra, ou enfim, coisas desse tipo, né? E outra coisa bem legal desse filme é que ele começa numa ambientação assim meio anos 60. E aí tinha lá esse personagem aqui, né? Deixa eu ver se tem o nome dele aqui, porque eu não me lembro mais qual é o nome dele. Não tem o nome dele aqui, eu esqueci, tá, gente? Mas assim, esse personagem, ele namorava com uma moça lá e tinha um outro cara que era meio afim da namorada dele também. E aí os dois resolvem tirar um racha de carro. Só que ele acaba morrendo. E aí quando ele morre, que ele chega lá do outro lado, né? Na verdade, ele tá assim naquele... como se ele estivesse no lugar ali onde eles vão decidir se ele vai pro céu ou pro inferno. Só que parece que ele estava predestinado a ir para o inferno, porque, né, ele não era um cara muito legal. Mas aparece um outro cara lá, que é um intermediário ali, né? Que
leva pra ele uma missão, que ele tem que fazer aquela missão, realizar aquela missão. Se ele conseguir realizar aquela missão, ele tem ali a chance então de ir para o céu ao invés de ir para o inferno. E a missão dele é ajudar este jovem aqui, que é o famoso jovem nerd, que não se dá bem com as garotas, que sofre bullying, típico roteiro de filme dos anos 80, que apesar de a gente já ter visto várias vezes, a gente gosta muito, né? E aí, gente, é muito legal, né? Porque só o menino que consegue ver ele, como ele tá morto, ele aparece ali como se ele fosse um anjo da guarda. Ele vai ajudando o menino a ficar descolado, aquela coisa toda. E um tempo depois, ele ainda descobre que o menino é filho da ex-namorada dele, né? A namorada que ele deixou viúva, digamos assim. E, inclusive, que ela havia casado com aquele cara que tava disputando racha com ele. Encaixando como se fossem revelações bombásticas. Aí ele fica... #chateado, porque ele fica pensando, pô, assim que eu morri, esse cara acabou ficando com ela, os dois casaram, tiveram esse filho, e agora eu ainda tenho que ajudar esse filho deles aí, que é um nerd, a ajudar ele a se dar bem. Então ele fica brabo, aquela coisa toda, mas depois ele acaba voltando atrás, enfim. E é um filme muito legal, a ambientação dele, filme bem gostosinho de assistir. Esse filme aqui tem áudio apenas em inglês, tá, gente? Ele não tem dublagem, então áudios em inglês e legendas em português, tá? Mas o filme é muito bom, recomendo demais aí. Esse filme que se chama, então, As Aventuras de um Anjo, de 1985. E ainda no disco 1, então, nós temos o filme aqui Diferenças Irreconciliáveis, de 1984, que é este daqui. E, gente, já vou fazer uma crítica a esse filme já de começo, porque... ele é com a atriz Shelley Long. Quem lembra dessa atriz aqui do filme Um Dia a Casa Cai? Tem um outro filme que também é do Sessão anos 80. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Acho que é lá pelo volume 8 ou 9. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês, porque tem um outro filme aqui que é com ela. E eu lembro que eu achei bem chatinho. E esse filme Um Dia a Casa Cai, que é com o Tom Hanks... é um outro filme, assim, que eu amo os filmes do Tom Hanks, esses da década de 80, mas esse em específico eu não curti muito. E por coincidência ela tá no elenco, né? O outro filme que eu queria falar pra vocês, que é com essa atriz, a Shelley Long, tá? Ele tá aqui no volume 10... e é esse filme Está Sobrando uma Mulher, ou ela aqui. E aí, gente, quando eu comecei a ver esse filme, né, Diferenças Irreconciliáveis, e eu vi que ela tava no elenco, eu pensei, pô, vai ser mais um filme chato dessa atriz chata, Totopão. E de fato, no começo eu tava achando o filme super chato, mas depois ele vai melhorando, assim, na minha opinião. Começa chatinho, mas depois algumas coisas ali vão se encaixando, vai ficando legal. Muita coisa ali na história me trouxe uma vibe daquele filme Ela é o Diabo, que inclusive Ela é o Diabo também tá no Sessão anos 80, né? Tá no volume 3, o Ela é o Diabo, tá? Quem lembra aí desse filme que passava muito na Sessão da Tarde. Por quê? Vou dar a sinopse desse filme aqui. A personagem da Drew Barrymore é uma menina de, sei lá, uns 10 anos de idade, e ela entra na justiça pra pedir a emancipação dela, e ela queria que a responsabilidade por ela, ou alguma coisa assim, fosse pra empregada da família, porque ela estava sentindo que os pais dela, que são interpretados pela Shelley Long, e esse outro ator aqui, deixa eu ver como é que é o nome dele, acho que é o Ryan O'Neal, os pais dela não estavam criando ela da forma correta, digamos assim, né? Então, o filme ele começa ali no tribunal, mostrando então esse embate entre a filha e os pais, e aí, à medida que o juiz vai perguntando algumas coisas pra eles, eles vão respondendo e vai então mostrando ali como eles se conheceram, né? Como os pais dela se conheceram. E aí depois mostra quando ela nasceu, o que foi acontecendo pra que chegasse ali no ponto de ela falar, olha, meus pais não me criam direito, não estão nem aí pra mim, quero me emancipar. E aí quem assistiu o filme vai entender por que eu comparei ele com o Ela é o Diabo, porque tem algumas cenas ali, né, quando o casamento deles começa a acabar, que é quando tá indo mesmo pro fundo do poço, que daí eles não estão mais nem aí, nem pra própria filha, né, tem uma parte ali que o marido quer trocar a esposa por uma outra novinha, né, coisas que acontecem aqui nesse filme, né, então achei, assim, algumas coisas parecidas, e isso acabou me fazendo até gostar um pouco mais do filme. Essa reta final dele é um pouco mais agitada, acontece mais coisas, né, e é um filme que ele não é muito curtinho,
curtinho não, tá, gente? Ele tem 114 minutos, ou seja, ele tem quase 2 horas de duração. Então é um filme um pouco mais longo aí para os parâmetros desse tipo de filme, né? Que é um filme mais sessão da tarde, digamos assim, né? Então, eu gostei do filme, mas não é aquele filme que eu diria, ó, meu Deus, nossa, amei esse filme. Agora vamos para o disco 2. Ó, o disco número 2 são esses dois filmes aqui, sendo o primeiro deles Uma Questão de Escolha, de 1988. Esse filme aqui, gente, pra mim não rolou. Tá? Também foi um filme que, assim, no começo eu tava achando meio chato, depois tiveram momentos que eu tava achando legal, mas o final dele eu fiquei tipo, por quê? Basicamente, tem esse carinha aqui, né, que ele vai se casar. A noiva dele é chata pra caralho, né? A noiva dele aqui. E aí, quando ele está prestes a casar, né? Eu sinto, assim, que os dois, eles estão meio que num... Não sei se seria bem uma dúvida. Talvez se tivesse dúvida, seria mais por parte dele. Eu não entendi ali muito bem, mas eu acho que os dois se conheciam desde a infância e era aquela coisa de namoradinhos que cresceram juntos e resolveram casar. E eu acho que ele tava um pouco em dúvida por conta disso também. E aí ele resolve ir para a cidade para comprar um carro, porque eles moravam num lugar assim meio de roça, né, de plantações e etc. E ele vai pra cidade pra comprar um carro, sendo que ele acha de bom tom ir fazer isso bem na semana do casamento, que tem aquela coisa de ensaio da janta, ensaio de não sei o que, sabe? Aquelas semanas conturbadas de festas de casamento que tem que fazer várias coisas. Assim, eu nunca casei assim, né, de casamento com igreja, etc. Mas eu já tive formatura. E formatura é a mesma vibe. A semana de formatura é muito corrida, a semana de casamento também. Mas ele achou de bom tom ir viajar para outra cidade para comprar um carro. Beleza? E o carro não era um carro qualquer, era um carro super tecnológico. Era muito aqueles carros de Playboy dos anos 80. E aí, chegando lá na concessionária, ele se depara com essa mulher aqui, sendo a vendedora. Então, ela começa a empurrar um monte de coisa pra ele, porque o carro era daqueles assim, ah, tem a versão simples, mas aí você pode colocar esses adicionais aqui, blá blá blá, né, aquela coisa toda. Aí, quando se vê, ele está saindo para fazer test drive com a mulher, test drive em outros sentidos também, se é que vocês me entendem. Nisso, ele faltando lá os ensaios dos negócios do casamento dele, com a mulher dele, né, com a namorada, e rolando várias discussões e DRs por telefone, aquela coisa toda. Eu sei que no final das contas, gente, assim, ó, ele trai a namorada barra noiva, né, ele trai a namorada dele barra noiva com a mulher aqui, que também a mulher era um espetáculo, muito bonita, né? Mas isso daí, gente, enfim, se você é uma pessoa fiel, que você ama sua noiva ali, você não vai trair com a vendedora do carro. E simplesmente a noiva depois ainda casa com ele, né? Aceita tudo de boa. Sinceramente, eu não lembro se ele chega a confessar pra ela que houve uma traição naquela viagem ali, tá? Eu não lembro, porque eu já tava pistola com esse filme. Não lembro mesmo, mas de qualquer forma, gente, eu achei, assim, uma história meia boca. Tá? Tem momentos que eu achei interessantes, alguns momentos até engraçados e tudo mais, mas não sei, teve algo ali que não me convenceu nesse filme. E agora, pra completar este filme aqui, né, O Hóspede do Barulho, que é de 1987 e que inclusive foi uma grata surpresa pra mim, porque vou confessar duas coisas pra vocês. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo um barulho que parece ser o massacre da Serra Elétrica, é porque estão cortando a grama aqui perto, tá? Primeiramente, quando esse filme passava na TV, eu nunca parava pra assistir, porque eu só via que era um bicho peludo, tá? O hóspede ali, né? Um bicho peludo e tudo mais. E eu lembro que tinha um filme que era com um macaco, que era O Hóspede Quer Bananas. E eu confundia esses dois filmes. E eu detesto esses filmes que tem macaco, enfim, macacos super inteligentes que aprontam e etc, sabe? Também não gosto muito de filmes com bebês inteligentes, com cachorros inteligentes. É muito difícil. Eu até gosto de alguns filmes de cachorro, gosto de alguns filmes de macaco, mas não, na grande maioria, não sou fã. Então eu tinha um pouco de preconceito e confundia esse bicho aqui desse filme com um macaco, mas ele não é um macaco, ele é um pé grande. E aí, quando eu fui ver o filme, começou a história ali, né, e tal, eu já me desfiz deste preconceito, porque a minha vida inteira eu achava que era um macaco nesse filme, mas eu acho que porque eu confundia com aquele outro filme lá do Hóspede Quer Bananas. Aqui o hóspede não quer bananas, é apenas um hóspede do barulho. Enfim, e aí, basicamente, tem aquela família ali que eles vão acampar, eles gostam de caçar e etc, né, e eles já ouviam muito essa lenda do pé grande e tal, e aí eles acabam
acabam então encontrando esse pé grande lá no meio da floresta. Eles levam pra casa porque acham que ele tá morto e aí eles querem levar pra algum lugar pra fazer experimentos, né? O cara ali acha que vai ficar rico, né? E etc, com aquilo. Inclusive, o pai da família aqui, né? É o ator, deixa eu ver como é que é o nome dele mesmo. Eu não lembro agora se é o John Lithgow, não sei se é esse o nome dele, mas ele é o mesmo ator que faz um dos assassinos ali, um dos inimigos, né, do Dexter, na série Dexter. E apesar de esse cara aqui ele já ter feito vários e vários filmes, eu sempre que vejo ele remeto ao papel lá do Dexter, né, que é o assassino da banheira lá, né. Não vou dar spoiler pra quem nunca assistiu Dexter, mas enfim, só uma curiosidade inútil aqui pra quem tá assistindo o vídeo agora, né. E é isso, gente, então aí esse hóspede, né, o hóspede, eles hospedam o bicho lá na casa deles, depois, claro, vai acontecendo várias tretas, né, como diria o narrador da Sessão da Tarde, ele vai aprontar altas confusões, só que ele vai ficando amigo ali, a família vai ficando amiga do tal Pé Grande. Depois, no final, o Pé Grande volta lá pra floresta, né? Aquela coisa comovente que a gente fica com dó. Ai, tadinhos, eles se gostavam tanto, né? Coisas do tipo, né? Tem um cara também que também tá caçando esse Pé Grande, então eles vão ajudar o Pé Grande a se esconder. Enfim, é bem legal. E eu confesso que me surpreendi positivamente, porque na minha cabeça esse era mais um filme de macacos inteligentes da Sessão da Tarde, mas eu me confundi, né, gente? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da resenha dos filmes. Se vocês já assistiram algum desses filmes, deixem aí nos comentários. E se vocês quiserem adquirir esse box, vão lá no site da Colecione Clássicos, que é a loja oficial da Obras-Primas do Cinema. Eles também vendem pela Shopee, então eu vou deixar o link da loja deles aqui na Shopee. E aí, se vocês quiserem adquirir, né, eu vou deixar o link aqui também, porque quem tem cupom de desconto, aquela coisa toda, pode usar lá na Shopee, então vale muito a pena pra quem quiser adquirir por lá, beleza? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam, e agora eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, e até a próxima!